Fusão de ministérios para criar o Superministério da Fazenda, privatização de estatais, reforma da Previdência e redução da carga tributária. Estes são alguns dos temas que dominam a transição de governo e que o Estúdio 4 desta semana vai analisar com os nossos convidados. Estão com a gente o economista e professor aqui da UPF, Julcemar Zilli, o diretor de comércio da CISA, Marco Silva, e Roberto Estivalet, que é diretor da CDL e também vice-presidente da Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo, a AGV. Obrigado pela presença de todos vocês. Vamos começar, professor Julcemar, fazendo uma análise preliminar do que você está enxergando aí no cenário econômico, o que a gente pode projetar um pouquinho do que vem sendo anunciado. Bom, a questão econômica especificamente, o que dá para falar no momento atual é como o mercado tem reagido com a eleição do Bolsonaro, né? O mercado, num primeiro momento, não era o principal nome, e aí, a partir do momento que ele se deslanchou na pesquisa e os nomes que o mercado, os nomes do centro, né, que o mercado gostaria, eles o desempenho deles estava muito abaixo. Que estava ali entre o Alckmin e o Meirelles. O Ciro seria uma opção alguma também. Coisa próximo do Ciro. Então, se apostava nisso. Então, a partir do momento que percebeu-se que esses candidatos não deslanchavam, mudou-se, né? O mercado mudou e começou a ver as ideias do Bolsonaro de uma forma um pouco diferente e aí até atraindo um pouco mais os olhares. A prova disso eram os resultados, principalmente das taxas de câmbio, dos índices da Bovespa, que a partir do momento que uma pesquisa era divulgada e aumentava ou diminuía a diferença, o mercado reagia bem quando a diferença aumentava e de uma forma um pouco diminuta quando a diferença diminuía. Então, a partir do momento que ocorre a eleição e o Bolsonaro ganha, nós temos aí os primeiros efeitos, que foi a Bolsa já bateu o recorde, né, chegando a 89 mil pontos. Né? Então, significa que o valor das ações, o valor das empresas que são negociadas na Bolsa, elas aumentaram. E dentre elas a Petrobras, voltando a ser uma das maiores da América Latina. E além disso, a cotação do câmbio, ela sofre uma forte queda nos primeiros dias e depois, obviamente, há uma recuperação dessa cotação, né? Então, a partir do momento que ocorre a eleição e que é definido o presidente, esses foram os primeiros efeitos que a gente percebeu, né? Efeitos mais especulativos, efeitos de curto prazo. E aí agora, a partir da criação dos ministérios, da identificação e da formação do quadro de assessores, das propostas que começam a serem colocadas em prática, e aí passa inclusive pela reforma que teoricamente parece que sai antes do final do ano, ou pelo menos alguma coisa. Então, a partir do momento que essas estratégias começarem a aparecer de forma clara e efetiva, aí sim o mercado começa a dar um norte para a economia. Então, até hoje nós temos as projeções continuam sendo bem interessantes para o ano de 2019, mas ainda tem muita coisa a acontecer, né? Mesmo que esse ano a projeção aponta um crescimento da economia próximo a 1,4%, já se projeta 2,6% de crescimento do PIB para o ano de 2019. Mas isso vai depender muito dessas propostas, desses ministérios, de como serão as reformas, se vão ser aprovadas na íntegra ou parcialmente. Enfim, essa é a tônica da atual situação da economia brasileira. Marco, como é que está enxergando as primeiras movimentações na área econômica do governo federal? Eu sou um otimista por natureza. Eu prefiro deixar o cunho nacional que você tão bem ilustrou agora e puxar para a nossa cidade, para a nossa região. Passo Fundo como polo da capital, como capital do norte do estado, com em torno de 1 milhão de pessoas num raio de 100 quilômetros hoje, com 200 mil
habitantes, 135, 136 mil eleitores. Nós estamos num momento socioeconômico extremamente pujante, altamente positivo. Amanhã, a inauguração de um tremendo empreendimento do Shopping Passo Fundo. Dentro de poucos dias, a Avan, um outro empreendimento que vai gerar diretamente 150 empregos, isso diretos, fora todos os agregados que isso vai ter. O consumo que nós vamos ter com a região vindo a Passo Fundo, isso tudo alavanca. Nós vamos ter, com certeza, uma redução do nosso índice, que eu considero extremamente prejudicial, que é o índice de desemprego, a nível nacional, 13, 14 milhões. 12 milhões agora, 12 milhões, né? está baixando. Né? Então, a gente vai conseguir, com o tempo, fazer com que esse índice vá baixando e a gente vá, consequentemente, fazendo com que a nossa região vá consumir mais. Especificamente na atividade que eu exerço, na construção civil, na comercialização de imóveis, houve, em questão de 30 dias para cá, o incremento substancial de novos projetos, novas incorporações, novos lançamentos. A Prefeitura, na CEPLAN, eu tenho certeza que está carregada de projetos para analisar. Por quê? Porque o empresariado está apostando nisso. Nós somos hoje, das 100 melhores cidades para investimento, a 42ª. Isso está na exame da semana passada. Significa que foi feito esse contingente, esse levantamento, fora todos os investimentos que nós estamos tendo agora, atuais. Significa que nós vamos baixar e muito isso e, consequentemente, oferir muito mais renda, muito mais emprego, muito mais impostos para fazer com que, finalmente, o nosso Estado, o nosso país saiam desse marasmo de endividamento que está. A gente vai conseguir, finalmente, contribuir com isso. Mesmo na crise, Passo Fundo estava fora dessa curva da crise. Exatamente. Ela conseguiu Muito bem, a tua observação, nós não pegamos o principal da crise. Por investimentos de determinadas empresas, de empresários, de empreendedores, não só de Passo Fundo, mas também da região, a gente conseguiu passar liso sobre isso. Os investimentos que foram feitos na cidade, aí se parabeniza tanto o executivo quanto o legislativo, as entidades, a força pública de Passo Fundo trabalhou junto para que a gente não entrasse nessa crise. Muitos empreendedores poderiam retrair no momento que a maioria do pessoal retraiu e, ao contrário, foi-se feito investimentos, foi alavancando recursos e foi se conduzindo. Hoje e agora, com essa nossa nova expectativa política, muito mais, se liberou muito mais. Nós temos hoje conhecimento de várias outras empresas fazendo investimentos a nível nacional, a nível Passo Fundo, região, muita gente fazendo investimento. Isso o quê? Alavanca mais recursos para a cidade e nós vamos ficar muito mais longe da crise. Pois é, Roberto, você acha que teve essa chave aí de virada? O Marco revela que há 30 dias, cerca de 30 dias, ele observa aí um aumento na procura por investimentos e anúncios por investimentos na área imobiliária. Tu acha que teve essa virada aí com a eleição? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que vamos juntar aí o que o Marcos falou, que super positivo com o que o professor exemplificou para nós. Na verdade, estava se esperando esse sinal do mercado. Esse sinal que poderíamos investir e a retomada muito consciente, que não seria rapidamente, como já aconteceu no passado, né? E é isso que o empresário quer. O empresário quer algo que ele possa investir, expandir, proporcionar o emprego, proporcionar a renda e que esse emprego e essa renda não vá embora de novo, porque ele precisa para focar no investimento que ele fez. Sem dúvida nenhuma, essa estabilização de quem é o presidente, né, de quem vai governar a nação, quem vai governar o Estado, então, ela sinalizou positivamente por se saber quem é. O mercado aceitou, o professor colocou bem, aceitou, capaz de acontecer alguma coisa, que é uma expectativa que temos também. Melhor gestão, menos gasto, gastar o que tem, como o empresário faz, né? Como o lojista faz, o pequeno comerciante, como nós fazemos no nosso dia na nossa casa. Né? Gastamos o que temos, tá? De vez em quando precisamos pegar alguma coisa, mas pegamos o que podemos pagar. Né? E o Marcos colocou também muito bem ali, o Estado tem que parar de se endividar, imediatamente gerir. Tá? Para quê? Para o desenvolvimento, desemprego diminui, a arrecadação cresce, tá? E finalmente, vamos ver se esses novos governantes conseguem enxergar que nós só produzimos, não é com menos impostos, é com impostos justos que possam ser pagos e que possam gerar mais riqueza. Imposto que gera mais pobreza,
Não, ele não leva a lugar nenhum. Prova é esses últimos anos que tivemos. Diminuição de arrecadação e aumento de impostos. Não vai fechar nunca essa conta. Né? Então, Aliás, o governo do estado quer tentar aprovar na Assembleia a renovação do aumento das alíquotas do ICMS. Como é que o empresariado está vendo isso agora para o novo governo do Eduardo Leite? É mais uma vez, o governo ele quer buscar, né, de quem já está exaurido, de quem não aguenta mais produzir, tal. Para o dinheiro ser mal gerido, o imposto ele é devido e ele deve ser pago e ele deve, né, tal, ser produzido. Tal. E nós temos prazer em produzir impostos, tal, mas ele tem que ser gerido. Então, na opinião, acho que é de todas as entidades empresariais, tal, né, eles têm que finalmente o governo se conscientizar que tem que parar, gerir o Estado, como se fosse sua vida, como se fosse sua empresa. E aquele que não sabe gerir, pegue alguém para gerir. Alguém que já teve, eu sempre brinco, que já teve uma bodega. Pode ter sido ela estatal, pode ter sido alguém que já provou que pode gerir a coisa pública. Agora, Josemar, o governo sobrevive sem manter esse aumento de alíquotas do ICMS aqui no Rio Grande do Sul? Do jeito que está na atual situação, ele não consegue. Né? O que vinha sendo feito, que era o parcelamento, tinha acalmado um pouco o valor, a volúpia da dívida, mas não consegue dar conta. Né? Então, hoje, se o Estado ainda continua parcelando, mesmo com a alíquota tendo se elevado, né, tu percebe que não há fôlego mais indo pelo lado do aumento da arrecadação. Você tem que atuar na outra ponta, que é a redução dos gastos. É aí que tem que trabalhar pesadamente. E a população, ela já não consegue mais dar conta de aumentar ou de pagar mais tributos. Só que os governantes, me parece que fica mais fácil repassar o problema para a sociedade do que eles melhorarem o processo de gestão. Né? E é nisso que o próprio presidente eleito ganhou bastante o mercado, porque ele está falando em melhorar o processo de gestão do poder público federal e descentralizar o poder público estadual e municipal, que é a questão do próprio surgimento do imposto sobre valor agregado e o pacto federativo. Então, tudo isso tira a própria privatização, tudo isso tira do governo um peso de pagamentos, de gastos, que ele não consegue dar conta. Né? Aí a gente pode entrar em outras questões relacionadas mas o Brasil vai estar vendendo um patrimônio dele, mas ele já fez já cumpriu a função. Quando surgiram as privatizações, foi exatamente porque o Brasil não tinha nada. E aí os militares, por meio das principais empresas, criaram essas estatais exatamente para que elas pudessem desenvolver. Só que o que deu para fazer, nós chegamos ao limite. Agora, repassa para o setor privado esse processo. Tu tira das costas do governo, seja ele federal, seja ele estadual, esses gastos todos. E aí a gente entra também no número de ministérios, no número de funcionários efetivamente trabalhando. Né? Então, tudo isso é um peso que o governo, em algum momento, precisa ajustar. E não adianta ficar repassando sempre para nós o problema por meio do aumento dos tributos. Bom, a gente vai falar sobre fusões de ministérios, mas no próximo bloco a gente faz um intervalo e volta em seguida. Olha, pela primeira vez em mais de 30 anos, uma pauta liberal é a aposta para a economia. E o Estúdio 4 analisa as primeiras medidas anunciadas pelo futuro governo federal e também a gente está falando aqui um pouquinho da transição do governo estadual. Queria passar uma informação, o governo do estado divulgou essa semana a distribuição do ICMS para 2019, é o rateio do ICMS. Numa projeção inicial, o governo estimava ratear entre os 497 municípios 7
bilhões de reais, mas esse cálculo já baixou para 6 bilhões e 500 mil reais. E Passo Fundo melhorou no seu ranking. Ele está na 7ª posição hoje no estado, ele subiu 2 posições, mas vai receber menos em função de ter menos recursos para ser rateado. Passo Fundo deve contar com 94 milhões em 2019. Mas sobre ICMS ainda, Marco, o que você gostaria de colocar? Porque eu acho que os empresários estão sendo requisitados a se posicionarem sobre isso. Nós estamos entre 2 facas. A primeira delas, como empresários, de maneira alguma aumento de impostos, porque sempre repercute nos empresários e que automaticamente repassam para o consumidor final, ou seja, todo mundo vai pagar. O que a gente gostaria que fosse feito? Que com o passar do tempo, essas alíquotas fossem diminuindo. O que o governo quer? Que imediatamente essas alíquotas aumentem. Independente disso, que nós somos contra, mas quando eu falo que nós estamos entre 2 facas, se não for aumentado a alíquota, o Estado não tem condição de gerenciamento. Se hoje ele está atrasando 30 dias os funcionários públicos, ele vai atrasar 60, 90. Não tem como o Estado andar sem essa perspectiva do aumento das alíquotas. Por outro lado, eu analiso da seguinte forma: como empresário e empreendedor que sou e que a maioria da nossa região como que nós vamos competir com os grandes centros, tendo um diferencial de alíquota de ICMS e tendo uma infraestrutura prejudicada como nós temos? Parte do pressuposto que nos grandes centros, São Paulo, que é o foco principal, existe uma infraestrutura hoje e uma logística apropriada para se instalar uma empresa lá. O que nós aqui embaixo do país, lá no sul, temos que fazer? Nós temos que dotar o Estado de uma infraestrutura e temos que ser pelo menos iguais em questão de alíquota e tributação para competir. Porque se nós temos impostos que sejam, que convidam o investidor a vir para o sul e nós temos infraestrutura para ligar para o centro, nós vamos competir e com isso a nossa cadeia produtiva vai produzir. Vamos gerar empregos, nós vamos ter maior arrecadação de impostos, vai ter mais trabalho, tudo ajuda. Mas o que está acontecendo? A nossa infraestrutura é a mesma, a cada dia que passa, a cada chuva que passa, ela fica prejudicada e as nossas alíquotas de ICMS, infelizmente, eu tenho essa concepção que vai ser aprovado esse aumento, e nós vamos ficar muito mais distante de competitividade. Ou seja, se não é o pessoal aqui da região, os nossos empresários e empreendedores, mantendo seus investimentos aqui na região, esses dados estatísticos que você acabou de comentar com relação a Passo Fundo, ao invés de subir, poderia baixar. Então, nós temos que pensar que no curto espaço eu não vejo outra possibilidade que não essa. Agora, se fazer isso, esse aumento de alíquota de ICMS, de impostos, como estão querendo fazer, mas com um tempo determinado e a partir de então uma redução gradativa, para que a gente possa competir com o centro do país, isso sim torna-se interessante. Agora vamos falar um pouquinho da pauta nacional, professor Jucemar. Fusão dos ministérios. Já houve gritaria aí por parte da indústria e comércio, que não gostou muito da fusão com Fazenda, Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Na sua concepção, nessa ideia de reduzir máquina pública e tornar ela mais eficiente, é uma boa alternativa essa fusão? Então, olha só, pensando em termos financeiros, a redução dos gastos com a fusão não é tão significativa, né? A questão ela é mais administrativa no sentido de que você consegue estar com os ministérios ou com os departamentos muito mais próximos, eles vão conseguir trabalhar muito mais eficientemente. Então, é nesse sentido que se espera mais uma eficiência dos órgãos que estão... Mas não há um antagonismo aí, professor, porque assim, o mesmo ministro vai ter que decidir economizar por parte da Fazenda e investir por parte do desenvolvimento. Mas sem dúvida, mas a partir do momento que você tem essa mesma pessoa nas duas frentes, ela pode melhorar o processo de gestão, porque ela sabe quanto ela pode aumentar os impostos, mas para zerar o orçamento, ela tem que saber também quanto que ela tem que diminuir dos gastos públicos. Então, essa equiparação e essa fusão, ela torna os agentes e as entidades muito mais eficientes. Mas, financeiramente, o fato
de falarmos de redução de gastos, não vai ser por aí, não vai ser unindo ministérios que ele vai resolver o problema fiscal do país. Mas, a partir disso, ele começa a ter uma melhor gestão nas atividades que são desenvolvidas por esses ministérios. Então, é nesse sentido que a expectativa de melhoria, ela aparece. Claro que você vai ter uma pessoa mandando ou ditando as ordens, né? Sendo que antes tinha 6, 7 pessoas que ditavam as ordens. Então, agora todo mundo vai estar atrelado a uma única pessoa. Mas o processo de gestão tende a ficar muito mais eficiente nesse sentido. Essa é a expectativa. Bom, nós falamos aqui de impostos, falamos do ICMS no Rio Grande do Sul, mas o governo Bolsonaro, ele tem como proposta uma redução da carga tributária associada a uma simplificação do sistema. É factível isso, Roberto? Tu acha que é possível fazer isso? É possível, tem que ser feito, é importante para a nação, né? É importante para o empresariado. Tá. O professor colocou bem ali, o maior significado que nós temos, primeiro, o Ministério da Indústria era um feudo, que estava ali para produzir a indústria e não promover a indústria, que é o que nós temos que fazer. Nós temos que não proteger, nós temos que promover os nossos negócios, né? Então, é importante, é necessário, tem que ser feito imediatamente, para que o Marcos falou também nesse bate-papo nosso, Zumar, né? Essas ações todas, elas possam continuar os empresários acreditando no país, no estado, na cidade e investindo. O investimento ele é muito rápido. Ele aparece e ele desaparece. Assim como criou ali, o Marcos falou, uma empresa criou 150 empregos, ela vai embora, se ela não tiver consumidor para pegar. E é muito importante, por exemplo, nós no estado aqui, nós estamos dependendo, temos tido muita sorte. Imagina se nós tivermos uma seca como 2003, com esses impostos engordados, quebra o Estado, quebra os empresários, acaba com qualquer segmento. Seja o agronegócio foi um setor muito importante na economia. Nossa, segurou toda a economia. E contamos só com a sorte. Estamos contando com a sorte. Shopping a céu aberto, como a gente disse, a agricultura. Então não podemos mais, temos que realmente agora aproveitar essa sorte que temos tendo, que é maravilhosa, que é fantástica, esse ganho, e administrar e arrumar a casa, cuidar de estrada, como o Márcio falou, o professor, administrar, juntar, pensar o Estado como um todo, né? E chega de divisões, né? Porque todos os estados que estão crescendo, eles estão, de alguma forma, tendo a maioria na sua concepção. Prova é Santa Catarina. Tem mudado o governo, até de partidos diferentes, mas a visão de Estado continua um Estado que seja progressista. Mas olha da importância de você ajustar a casa, né? Para daí abrir espaço para você reduzir impostos, criar um imposto único. Não é da noite para o dia que vai simplesmente dizer, vamos criar um novo imposto, ou vamos tirar, vamos reduzir o imposto. Temos que lembrar que o governo vive dos impostos, é a receita dele. Então, a partir do momento que você reduz a receita do governo, diminui os impostos, eles têm os gastos. E hoje, 2018, essa conta não bate. Ela está deficitária em 160 bilhões de reais, que foi o rombo, o déficit do orçamento desse ano. Então, quer dizer, o governo está gastando 160 bilhões a mais do que arrecada. E aí, se baixar os impostos, o rombo vai ser maior. Aumenta. Por isso que as principais ideias do Paulo Guedes, elas vão exatamente no sentido de reduzir o tamanho do Estado, diminuir a participação do Estado na economia. Porque começa a reduzir os gastos e aí você abre margem para reduzir os impostos, para criar um imposto único, né? Então, é nesse sentido. Então, só é factível essa realização, a junção dos impostos em um único, principalmente PIS/COFINS, no IVA, como se fala, né? O índice índice de valor agregado, né? Só é factível isso
se melhorar o processo de gestão do Pois é, mas e daí, órgão público. professor, Você não tem você como. acha que o Paulo Guedes vai conseguir implementar essa pauta liberal? Vai conseguir apoio do Congresso, da sociedade para implementar essa pauta liberal? Então, uma pauta liberal não é de uma hora para outra, tá? Se fala, inclusive o próprio Amoedo falava que é liberal também, ele falava exatamente que uma economia, do jeito que ela está hoje, para se tornar liberal, ela demora de 15 a 20 anos. Então, não é de uma hora para outra. Mas é a partir do momento que você começa algumas ações, desonera, você reduz, você junta alguns ministérios, você reduz os gastos do governo, você diminui o percentual de dívida que você paga só com juros. Tudo isso é dinheiro que vai sobrar para você investir em outros setores. Mas não é de uma hora para outra. Isso demora algum tempo. E tem que melhorar um pouquinho a comunicação interna do governo, né? Porque isso uma coisa, isso realmente está sendo um problema, porque o Guedes fala uma coisa, o Bolsonaro meio que ou desmente ou ameniza. O superministério ali já fundiu e desfundiu várias vezes. O Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente, do Meio Ambiente também. Um exemplo. Aí tem as relações internacionais, não é? E essas movimentações em relação ao cenário nacional, aproximação com a China ou não, com Israel ou não, também não está muito certo. E isso pode influenciar na economia. Sem dúvida. Isso são negociações que o Bolsonaro vai ter que tomar, vai ter que sentar e conversar em algum momento com esses presidentes, exatamente para melhorar essa relação que existe entre o Brasil com o mercado internacional. Inclusive, essa é uma das pautas do próprio Paulo Guedes, né? Melhorar a inserção do país no mercado internacional. Então, hoje nós basicamente temos uma pauta exportadora significativa, nós somos um país exportador. O agronegócio depende disso. O agronegócio, principalmente. Então, para que nós tenhamos mais acesso ao mercado internacional, vai precisar sentar com os Estados Unidos, com o Trump para conversar, para negociar, vai precisar conversar com o governo chinês. Hoje, a China, por exemplo, ela está comprando em torno de 70% da produção de soja do Brasil, né? Porque a China está com um problema de guerra comercial com os Estados Unidos, então não está comprando nada dos Estados Unidos e está comprando do Brasil. Então precisamos sim sentar e conversar com esses países, enfim, com todos, né? Exatamente para melhorar a atuação do Brasil no mercado internacional e com isso você produz mais, produzindo mais melhora os teus indicadores econômicos, melhora desemprego, melhora a renda e aí essa renda é gasta aqui dentro e a economia volta a circular, né? Roberto, rapidamente, assim, qual é a tua expectativa para 2019? A expectativa, ela é de retomada, né? Eu acho que principalmente a retomada do investimento, isso vai acontecer, as pessoas estão esperando, todas as empresas estão prontas para retomar e para fornecer empregos, tá? Mas para isso elas têm um risco, elas têm que pegar recursos também, para que elas possam desenvolver e alavancar seus negócios, tá? E a nossa perspectiva, ela é de um crescimento moderado, uma estabilização da economia, que são os sinais que está, né, tá, muito trabalho, nós temos que realmente começar a produzir mais, né, com menos, tá, isso é importante, e realmente ver quais as medidas que vão ser tomadas, né, para que esse desenvolvimento ele cresça bem mais. Se crescer 2,5, como o professor falou, tá 3 vezes mais do que esse ano, né? Nossa, Marco, rapidamente também. Exatamente, uma retomada otimista, de maneira alguma poderia ser diferente disso. Nós temos um final de ano que já está sendo bom, nós temos um 2019 cuja a troca do governo faz com que a gente tenha a intenção de empreendimentos maiores, de investimentos. Mas uma coisa que eu gostaria muito por parte do governo, é claro que no primeiro momento tem muita coisa para fazer, mas que ele pensasse muito na parceria público-privada. Porque onde ele coloca o privado junto, onde ele coloca empresários,
tudo vai melhor, porque nós temos o gerenciamento da nossa empresa e a gente sabe como gerir ela na crise e sabe como fazer os investimentos. O Estado não tem esse conhecimento, porque o dinheiro que ele faz, que ele arrecada, nós é que estamos colocando lá dentro. Então, estreitar essa relação, parceria público-privada, é o que eu gostaria com o item número 1. Tá certo. Obrigada pela presença de todos vocês no Estúdio 4. Nós vamos ficando por aqui, mas se você quer rever este conteúdo, vai lá no canal do YouTube da UPF TV, no endereço que aparece na sua tela, e reveja este e outros programas. Até a próxima semana.